Se você se interessa pelo tema empreendedorismo, mas está assustado com esse monte de guru de internet que diz que você vai ficar rico da noite para o dia com um monte de fórmula mágica, você está certo de estar desconfiado. Empreendedorismo se aprende com ciência, método e com professores que são conceituados, que sabem do que estão falando. Professores das universidades, professores das faculdades, conceituadas. E foi isso que a gente fez em fevereiro, lançando o nosso programa Empreendedor Mestre, um programa de formação em empreendedorismo e negócios. Milhares de pessoas entraram na primeira turma e não só aprenderam com todos esses professores e professoras, mas hoje fazem parte de uma comunidade de negócios que fazem negócios entre si e aprendem junto sobre esse tema tão interessante. A gente vai lançar agora a segunda turma desse programa de formação em empreendedorismo. E a aula inaugural vai ser dia 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Se inscreve, não perde essa aula não, que você vai ficar encantado como ficaram os milhares de alunos e alunas que se inscreveram na primeira turma. Um abraço e até lá! Hoje é dia 24 de julho de 2024, são 7h02 da manhã, horário de Brasília. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem nos acompanha na reprise ou também em outros países deste mundão de meu Deus. Vocês viram aí, né? Faltam o quê, Caio? 3 dias, né? É tipo isso, né? Hoje é quarta-feira. Faltam 4 dias, então, para o nosso evento de segundo semestre do Empreendedor Mestre. Para quem pediu aí, então, estamos abrindo uma turma nova. Você pode fazer a sua inscrição para a aula inaugural, que é ao vivo, exclusivo, online e grátis. Ou seja, você pode acompanhar de qualquer lugar do mundo, de grátis, né? De grátis, apontando o seu celular aí para a nossa tela ou clicando no link que já está nos comentários, né, meu querido Caio? Já está aí, despertecl.com.br. Não estava porque o Caio não respondeu, mas ele vai colocar e vai falar, já está. Viu? Vai estar já já, eu sei. Eu sei como funciona a dinâmica das coisas, Caio. Muito bem. Despertecl.com.br para você participar dessa primeira aula inaugural. É uma aula mesmo, tá? Já com passação, como dizia a minha avó, né? Com passação de conhecimento, né, meu filho? Já tem a passação de conhecimento nessa primeira aula aí, então você inscreva-se, é só colocar o seu e-mail e clicar no botão Quero me inscrever agora, pelo amor de Deus, que é isso que está escrito no botão, tenho certeza absoluta, lá pelo link despertecl.com.br. Faça a sua inscrição agora, porque depois vocês vêm encher o meu saco aqui na segunda-feira. Cadê a reprise? Não vai ter reprise, tá? Não vai ter reprise. E não me encha mais o saco se você perdeu a aula, tá bom? Então, faça a inscrição agora para participar dessa primeira aula e depois, claro, você toma a decisão se você vai fazer parte da turma. Lembrando que a nossa turma do Empreendedor Mestre, a primeira turma, foi a galera que teve aí a primeira fila de ingressos, né, com um super desconto, aliás, para participar do nosso evento presencial que aconteceu esse ano. O nosso segundo evento presencial já está rolando aí para acontecer, já está na programação para acontecer em março do ano que vem. Então, se você entrar no bonde da segunda turma do Empreendedor Mestre, além de você, claro, fazer toda a sua formação aí intelectual dentro do empreendedorismo sem picaretagem, né, sem o Pablo Marçalismo, você vai poder também encontrar as pessoas no ano que vem, em março, toda a turma do ICL aqui, todo mundo, os nossos jornalistas, os nossos comunicadores, todos os nossos comentaristas, toda a galera que trabalha aqui no time do ICL e também, claro, os nossos super palestrantes e a galera que faz parte da turma do Empreendedor Mestre 1 e agora da segunda turma que a gente vai montar e o público geral também. Esse ano, vocês sabem, vocês acompanharam a cobertura que foram mais de 4.000 pessoas aqui em São Paulo neste evento presencial, tá bom? Então, tudo isso está no pacotaço, na pacoteira. Aponta o seu celular aí ou digite no seu navegador despertaicl.com.br ou clique no link que já está no chat, né, Caio? Porque agora, finalmente, você acordou e colocou o link aí, né? Caio, 7h05 da manhã, é hora de trabalhar já. Já deu aí? Já foi, né? Beleza. Ah, maravilha. Então tá bom. Legal. Vamos lá, gente, tem muita coisa no programa hoje, então vamos começar aqui com notícias do tempo, né? A gente vai ter uma volta no tema do El Niño, do Laninha, né? Como a gente teve aí
as enchentes no sul e problemas de seca grave no norte do Brasil, a gente talvez tenha uma mudança aí a partir dos próximos meses, porque o clima vai dar aquela volta do El Niño para o Laninha, né? Então já está rolando aí ventos de Laninha, e aqui no UOL tem uma reportagem para lembrar como são as coisas, mas a transição entre os fenômenos ela tende a ser mais branda nessa época do ano, o que significa também que nos próximos meses a chuva vai ser mais acentuada no norte e nordeste e mais escassa no sul do Brasil. Nesse exato momento a gente está vivendo uma questão grave no norte, que é já uma seca em várias regiões, vários rios que são importantíssimos para as regiões do norte do Brasil, que são navegáveis, né, que ligam várias regiões e cidades, estão ficando secos neste exato momento. Essa seca começou muito antes do que começou no ano passado, isso já era esperado, a gente não sabia e não sabe ainda a intensidade. Chove muito com o El Niño no sul, a gente viu as enchentes, nós vimos aqui, fizemos uma cobertura, aliás, das enchentes, né, dramáticas no Rio Grande do Sul. E agora, aos poucos, isso vai começar a se inverter a partir do segundo semestre, tem uma tendência a seca no sul e chuva no norte e nordeste do Brasil. Isso aconteceu uns anos atrás, né? Aliás, um pouco antes das enchentes no sul, o sul estava passando por uma seca histórica, com quebra de safra e verões muito secos e muito quentes. Então, deve ter a inversão disso, tá bom? Fiquem de olho aí na previsão do tempo, porque principalmente as chuvas intensas no norte e nordeste podem causar problemas, e também a seca no sul, né? Se você tem problemas respiratórios, se você trabalha com agricultura, animais, né? Há uma série de medidas aí que precisam ser tomadas, porque a tendência é que isso aí dure aí no próximo ano também, 2025. Beleza? Então tá bom. Bom, a grande notícia de ontem, né, anunciado, eu falei pra vocês que eu tinha dado spoiler ontem aqui, né? Quem pegou o spoiler pode falar no chat aí. A última notícia que eu li ontem foi sobre o Felipe Neto, né? Que aliás ganhou o processo lá contra a Júlia Zanatta, a popular deputada da Tiarinha de Flores. O Felipe Neto falou que aquela tiarinha que ela usa é vista como, por muitos especialistas aí em extrema-direita, como um sinal claro de apoio ou simpatia ao neonazismo, né? E perguntou para Júlia Zanatta por que ela não usou a tiarinha dela no Parlamento Europeu quando ela foi falar. E ela processou o Felipe Neto, perdeu, então tá liberado fazer essa pergunta para a Júlia Zanatta, é liberadaço, né? Você pode perguntar para ela tranquilamente, o juiz já deu a via livre para que a pergunta seja feita. E ontem aí a gente anunciou, o Felipe Neto entrou como novo sócio do ICL. Então, para quem perdeu essa notícia de ontem, os cortes sobre isso, explicando esse movimento, estão nas redes sociais. Você pode dar uma olhada aí no Instagram, no Twitter, no próprio YouTube. Foi o grande anúncio que teve ontem. No finalzinho do Desperta eu falei que ia ter um anúncio importante. Então, o Edu, lá pelas 8h30, mais ou menos da manhã ontem, um pouquinho antes, anunciou, o Felipe Neto entrou ao vivo com a gente aqui. E aí é mais um passo, né? Mais um degrauzito que o ICL vai dando, vai caminhando para se consolidar como a grande força de imprensa, de mídia, né? De canal de comunicação progressista, humanista no Brasil. Muita gente celebrando ontem, a repercussão foi enorme, então bem-vindo, meu caro Felipe Neto. Mandei um grande abraço para ele ontem também. Muito bem, legal, né? A galera ficou entusiasmadíssima ontem no nosso chat com o anúncio. Vamos lá, gente, olha só que curioso, né? 2 matérias hoje na Folha de São Paulo, vamos pegar rapidamente elas aqui. Privatização da Sabesp gera críticas pelo valor arrecadado e dúvidas sobre a tarifa. Bandeira do governador Tarcísio de Freitas, a desestatização da companhia foi concluída nessa terça-feira. Essa é a primeira matéria, e uma segunda matéria que não é originalmente da Folha, é uma matéria da Deutsche Welle, que é o canal público da Alemanha, que é republicado em vários meios do Brasil, porque tem uma versão em português também. Ou seja, não é nem mesmo uma matéria produzida pela Folha ou pelo UOL, né? É uma matéria de agência, como se fala. Sabesp, vale a pena privatizar? Berlim tentou e recuou após subir a tarifa em 37%. Essa é a matéria do canal alemão. Sabe o que é curioso? Eu ia falar ontem no programa, mas acabou passando em branco, mas é
é o óbvio que ia acontecer, né? A Sabesp já foi vendida. Por que que essas matérias não saíram antes? E isso aqui, obviamente, não é responsabilidade da Deutsche Welle, nem do Bruno Lupion, que é o nosso colega jornalista que assina aqui. Isso é uma decisão editorial. Por que que essas matérias não saíram antes? Né? E alguém vai procurar aí no UOL e na Folha e vai me provar que saiu matérias antes. Muito bem, eu vou refazer a pergunta. Por que que isso não teve destaque na capa do UOL e da Folha antes? Porque não teve. Isso não teve. A cobertura não teve esse tom crítico. A cobertura não fez as perguntas que tinha que fazer. A matéria mais sensível que a Folha deu foi baseada numa comunicação ao mercado que a empresa que comprou a Sabesp foi obrigada a fazer. Porque ela era obrigada a dizer qual era o plano dela para a empresa pública se ela comprasse a empresa pública. Vocês lembram disso? Teve um dia aqui no Desperta que eu comentei esse assunto e à tarde essa nota veio a público. E a nota era basicamente aquele comentário que a gente tinha feito aqui. A empresa vai assumir a Sabesp, vai demitir uma parte dos funcionários, não era isso? Vai aumentar salário de executivo, vai aumentar distribuição de lucros e dividendos, ou seja, o dinheiro que sobra vai mais para o bolso da empresa privada, que vai entrar no negócio. E aí, por que que isso não foi feito antes? Por que que isso não estava na capa do UOL antes? Agora não adianta mais fazer essas perguntas. Bom, eventualmente pode ser judicializada a questão, né? Vocês viram o Jornal Nacional ontem? É um negócio inacreditável, né? Assim, é quase uma comemoração a venda da Sabesp. Sendo que já está... Gente, é evidente que isso não faz sentido econômico para a população de São Paulo, para além do fato de que você vai pegar um serviço que é basicamente, na prática e de fato, é um monopólio e colocar na mão de uma empresa privada. Ninguém tem a chance de escolher outro cano para comprar água. E se essa empresa decide fazer o que ela quiser? Como fazem no geral, né? É inacreditável, né? A imprensa ela vira sócia dessas coisas. Comentei ontem, né? Muito mais do que a gente ficar prestando atenção se a imprensa apoia o Bolsonaro ou não e tal. Gente, isso aí é de lua, tá? Isso aí depende. Isso aí depende. Num primeiro momento, não quer porque queria viabilizar um outro candidato, aí nenhum viabiliza, né? Aí embarca no Bolsonaro, porque é isso aí mesmo, com a garantia de que vai ter um Paulo Guedes lá e um Sérgio Moro e tal. E a gente vai tomar conta desse governo e depois se arrependem porque o cara é muito doidão, aí tem que começar a bater no cara. Isso aí é sazonal. Agora, se tem uma coisa que não é sazonal nessa imprensa comercial brasileira, é o apoio a esse tipo de barbaridade. Isso aqui é um assalto à luz do dia. Para quem não assistiu Desperta ontem, eu sugiro que assista. E para quem não assistiu a abertura ontem do ICL Notícias primeira edição, assista também. Os dois momentos a gente fala sobre essa Sabesp. Isso aqui é um assalto à luz do dia, um assalto legalizado. O exemplo que eu fiz ontem aqui é com a Lava Jato. Qual é o montante de grana que a Lava Jato pode dizer que recuperou da corrupção? 6 bilhões de reais. Por quê? Porque isso está lançado no balanço da Petrobras. Aliás, uma coisa inédita, eu nunca tinha visto isso. Nunca. Vocês podem imaginar o mal que causou isso para as ações da Petrobras, para a valorização da empresa, você lançar no balanço um prejuízo de 6 bi de corrupção. Nunca tinha visto isso. Aliás, nunca mais aconteceu depois. Nunca mais aconteceu depois. Quanto que os caras levaram de barato nesse negócio da privatização da Sabesp aqui? 3, 4 bilhões, né? Só a diferença da valorização por ação foi 20%. A empresa ofereceu 67 por ação e na terça-feira a ação fechou a 88. Só nisso aí tem um cálculo que foi feito, né, de cerca de 4 bilhões a diferença. Só nisso. Qual foi o lucro da Sabesp no ano passado? 3,5 bi.
3,5 bi. Por que é que um Estado abre mão de uma empresa que dá um lucro de 3,5 bilhões por ano? Por que é? Alguém consegue explicar isso? Alguém tem uma explicação razoável para isso? O caixa de São Paulo, o caixa do Estado está abrindo mão disso. Quanto vai entrar para o Estado? 14 bi. Quanto é o lucro anual? 3,5. Então dá para fazer uma conta rápida, né? Vamos arredondar para 3 aí? 3, 6, 9, 12, 15. Como não é 15, é 14. E como não é 3, é 3,5. Então vai 4 anos para 5 anos de lucro da Sabesp. O negócio já não valeu a pena. Quem faz um negócio desse? Quem está levando dinheiro com isso? Essa é a grande questão. Por que a imprensa não foi atrás desse negócio? Por que não botou repórter atrás disso? Quem são os nomes que estão por trás desse negócio? Quem é essa CE Equatorial? Quem é que manda lá? Quem é que são as pessoas que estão trabalhando hoje aqui e depois foi para lá e depois voltou para cá? Foi feito muito pouco em relação a isso. Muito pouco. Foi feita a clássica cobertura isenta, né? A do Jornal Nacional ontem foi a cobertura isenta também. Sabesp terminou o leilão, né? O dinheiro foi tanto, a oferta foi tanto, assim, a cobertura isenta, clássica, que é a cobertura condescendente. É um negócio inacreditável, né? E quase no nível de cara de pau que a Folha e o UOL decidam colocar isso na capa hoje. Então, assim, hoje apareceu dúvida. Medido do que adianta hoje? Acabou, foi ontem, gente, acabou, já foi vendido, já foi o leilão, né? É uma coisa meio na raia da hipocrisia, assim, é para dizer que teve a parte crítica, para dizer que teve. E eu sei que isso não é responsabilidade dos colegas jornalistas que tomam essas decisões. Eu sei onde essas decisões são tomadas, sei, tá? Sei. Não é o que eu acho, eu sei. Desse caso específico eu sei, inclusive. Inclusive, deste caso específico eu sei por que é que as decisões foram tomadas. Tá? Vamos lá rapidamente para a eleição nos Estados Unidos. Nova pesquisa bota a Kamala Harris com uma ligeira vantagem em relação ao Trump, né? A pesquisa que já foi feita depois da desistência do Joe Biden, coloca aí a Kamala Harris com 44% de intenções de voto contra 42% de intenções de voto do Donald Trump. Olha, isso aqui foi feito pela Reuters, né? Reuters Ipsos divulgou a pesquisa ontem, na terça-feira. Como a margem de erro é de 3 pontos, na verdade eles estão empatados. E como a margem é de 3, para mais ou para menos, na verdade o Trump poderia aparecer acima da Kamala na mesma proporção. Ou seja, poderia aparecer uma pesquisa que é uma fotografia igual a que tinha antes o Joe Biden. Não é algo para se considerar muito, tá, gente? Porque é fácil você fazer pesquisa com uma margem de erro onde você pode acertar ou errar, que é o caso dessa, né? Na verdade, a pesquisa não diz absolutamente nada. Se ela tem uma margem de 3 para mais ou para menos, se você tirar 3 da Kamala e colocar 3 para o Trump, você inverte a pesquisa. Então tá mole, essa pesquisa tá mole de fazer, né? E outra, nos Estados Unidos o voto popular não decide a eleição. Lembrando que você tem que fazer uma briga intensa agora por alguns estados-chave, que é o que vai acontecer a partir dessa semana. Lá no Washington Post, rapidamente também, uma historic flood, né? Eles chamam, né? Como é que a gente poderia... Não é enchente, não fala em português, né? Um rio de dinheiro histórico, né? Isso aí, uma enxurrada, né? No Brasil a gente traduz assim, isso. Uma enxurrada histórica de dinheiro no caixa da campanha da Kamala Harris, né? Democratas já reportaram que levantaram mais de 250 milhões de dólares desde que o Biden anunciou que estava deixando a corrida. É dinheiro para um zaralho. Só no sistema de doação
popular, uma espécie de vaquinha que o Partido Democrata tem, nas primeiras 24 horas foi levantado mais de 80 milhões de dólares e claro, esses 250 milhões aí vêm de outros grandes doadores, né? Você tem aí empresários, lobistas, o Vale do Silício inteiro vai doar para Kamala Harris, né? Se a gente for olhar a candidatura da Kamala Harris, ela é complicadíssima, né? Cheia de gente que a gente não gosta, né? É como eu brinquei no N1 na segunda-feira, não é a chapa Ana e Elza, né? Isso aqui não é eleição para saber quem é que vai tomar conta do castelo da Frozen, né, gente? Vocês sabem disso, né? Ninguém tem essa ilusão. O grande problema é que do outro lado está o Donald Trump. E aí, claro, né? O Donald Trump já está fazendo bagunça justamente em cima do que pode definir esse quadro, que é a grana, né? Não por acaso a gente teve aí essa enxurrada histórica de dinheiro. As primeiras 24 horas da campanha da Kamala Harris em relação à entrada de grana por doadores, assim, digamos, comuns, né, não institucionais, o cidadão, foram as 24 horas de maior fluxo de grana para uma campanha da história dos Estados Unidos. Então foi surpreendentemente alto, muito dinheiro, o que mostra alguma coisa, né, dá uma ideia de que ela criou, pelo menos no começo, uma onda, e isso é super importante para a campanha, e aí o Trump já foi em cima disso, ele vai fazer uma reclamação pública, vai tentar judicializar isso numa comissão eleitoral federal, dizendo que a Kamala Harris ela tomou de assalto os fundos da campanha que eram do Biden. Ele vai criar um caso judicial em cima disso agora. Teremos duas linhas aí nas próximas semanas para analisar, para a gente fechar o tema aqui, a eleição dos Estados Unidos, para quem está interessado nisso. A primeira, essa judicialização da grana, porque tem uma separação lá, o que era doação para o partido é uma coisa, o que era doação para o Biden é outra. O Partido Democrata vai ter que fazer a separação desse dinheiro, né? Não é uma coisa muito clara, até onde eu entendi. Então a campanha do Trump vai para cima disso, para tentar tirar fôlego financeiro da campanha da Harris, porque não se faz campanha sem dinheiro. E não nos iludamos, o Biden tirou o pé e não vai concorrer porque o dinheiro estava sumindo. Essa foi a pressão principal. E o outro ponto é que eles vão bater em cima da questão do atentado ao Trump. O governo é o governo Biden, o serviço secreto está nas mãos do governo Biden. A chefe do serviço secreto deu um depoimento de mais de 5 horas ontem, na verdade anteontem, né, numa comissão no Congresso dos Estados Unidos. Ela admitiu o erro de segurança, falou que foi um dos piores erros de segurança do serviço secreto das últimas décadas, disse, no entanto, que não iria abrir mão do seu cargo, mas ontem ela renunciou. Estava sendo muito pressionada por democratas e por republicanos, por independentes, estava sendo muito pressionada mesmo a renunciar, renunciou e a campanha do Trump vai tentar explorar isso. O Trump, aliás, já vem postando isso nas redes sociais, né, que Trump, ele foi obrigado, ele usou essa palavra, né, obrigado, essa expressão, a tomar um tiro porque o Biden deixou. Então isso vai ser usado, é bolsonarismo, tá, gente? É a mesma coisa. Tinha algumas pessoas que achavam que o Trump, depois do tiro, ia maneirar, né? Porque ele deu sinais disso, ele falou que ia fazer um discurso para fazer uma união dos Estados Unidos, para acabar com as divisões e tal. Durou 15 minutos no dia do discurso dele, quando ele foi nominado para concorrer à presidência dos Estados Unidos. Depois desceu a ladeira de novo, né? Muito bem. Bom, olha, o Nicolás Maduro respondeu o Lula, sem citar o presidente brasileiro, né? Lembro que ontem a gente passou um vídeo do Lula aqui, mostrando que o Lula tinha feito um comentário em cima de um comentário do Maduro. Então, vamos lá. O que saiu na imprensa na semana passada foi que o Maduro disse o seguinte, que na Venezuela teremos um banho de sangue caso ele, Maduro, não vença. Isso virou notícia, né, na imprensa brasileira toda. Saiu aí nos jornais, nos sites e tal, não sei o que, não sei o que. Nós mostramos ontem a frase do Maduro aqui. E vai aqui uma pessoa, como eu falei ontem, que está longe de morrer de amores pelo Maduro. Tá bom? A frase do Maduro não é como ela saiu na imprensa brasileira. Não é. Não é. Ela literalmente não diz
aquilo que foi manchetado na imprensa brasileira. Porque a manchete era, o Maduro está ameaçando fazer um banho de sangue, se ele perder as eleições. Não foi o que ele falou, tá, gente? Peguem a frase do Maduro, a gente mostrou ela ontem. Ele falou literalmente que se os fascistas ganharem, que é como ele chama a oposição na Venezuela, e a gente pode debater se são fascistas, se não são, etc e tal, não é essa a questão. Eu estou analisando aqui como foi criada uma manchete no Brasil em cima de uma frase que o Maduro não falou. Não falou. Ele falou, se eles ganharem, a oposição, ou os fascistas, como eles chamam, vai ter um banho de sangue na Venezuela pela mão deles. É diferente a frase, não é diferente? Não tem uma diferença? É como você falar que no Brasil, em 2018, se o Bolsonaro ganhar, a gente vai ter um golpe militar nesse país. Não é você que vai dar o golpe militar, é o Bolsonaro. Tem uma diferença brutal entre uma coisa e outra. O Lula respondeu uma coisa que o Maduro não falou, de fato, na frase, tá? Se o Maduro pensa isso ou não, se o Maduro vai fazer um banho de sangue ou não, isso a gente não sabe. Eu espero que não, né? Espero que não. Mas não duvido também, tá bom? Não duvido mesmo. Agora, que ele não falou, ele não falou. E é importante a gente se ater aos fatos. Bom, o Lula respondeu uma coisa que o Maduro não falou. Mas também tinha que responder o Lula, porque estava sendo pressionado para responder. E qualquer outra coisa, se o Lula desse essa explicação que eu estou dando, a manchete na imprensa seria Lula passa pano para a frase de banho de sangue de Maduro. Vocês não tenham dúvida nenhuma que ia ser isso. Muito bem, o Maduro ontem, aí o Lula respondeu, né? Nós temos o vídeo aí, Caio. Vamos botar o vídeo do Lula respondendo ao Maduro? Bora lá. Uma declaração do Maduro dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Já falei com o Maduro 2 vezes, falei por telefone com o Maduro, e o Maduro sabe que a única chance da Venezuela voltar à normalidade é ter um processo eleitoral que seja respeitado por todos. Bom, tá aí a resposta. O Maduro se manifestou ontem, não citou o Lula, mas falou o seguinte: quem se assustou, tome um chá de camomila, disse Maduro sobre o comentário de Lula, né? Que tome um chá de camomila, disse nessa terça-feira o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, um dia depois do Lula expressar preocupação com as advertências do venezuelano sobre um banho de sangue se a oposição vencer as eleições no domingo. Eu não disse mentiras, disse o Maduro, apenas fiz uma reflexão. Quem se assustou que tome um chá de camomila, falou sem mencionar expressamente o presidente Lula. Na Venezuela vão triunfar a paz, o poder popular, a união cívico-militar policial perfeita. O governante socialista fez referência ao Caracazo, um levante social em fevereiro de 89, que deixou milhares de mortos, segundo denúncias, embora o balanço oficial tenha sido cerca de 300 falecidos. O antecessor de Maduro, Hugo Chávez, justificou essa insurreição na época que liderou em 4 de fevereiro de 92 e que marcaria a ascensão da sua popularidade. Eu disse o Maduro aqui, né, que se negado e transmutado, a direita extremista chegasse ao poder político na Venezuela, haveria um banho de sangue. E não é que eu esteja inventando, é que vivemos um banho de sangue em 27 e 28 de fevereiro, voltando então a esse período histórico da Venezuela. Então, na verdade, o Maduro, né, que aparentemente, Caio, tá vendo Desperta, né? Será? Ele tá assistindo Desperta, ICL? Maduro tá falando aqui a mesma coisa que a gente falou ontem, né? Ele não falou que ele ia cometer um banho de sangue. Ele disse que se a extrema-direita chegar ao poder, tá aqui, ó. Se a direita chegar ao poder, vai ter um banho de sangue. Então, é um pouco lamentável que o Lula tenha que responder uma coisa que o cara não falou, né? E, de novo, cara, sinceramente, eu não tô nem aí pro Maduro, velho. Sabe? Assim, ó. Andei pro Maduro, viu, Caio? Aliás, pode fechar o retorno aí, Caio, que eu tô ouvindo o Sabiá cantar aí embaixo. Muito bem, muito obrigado. Tô nem aí pro Maduro, velho. Entendeu? O Maduro, se perder a eleição, corretíssimo Lula, se perder a eleição, vai para casa. Né? Vai para casa. E que tenha uma eleição limpa a Venezuela. Espero que tenha. Né? Agora, a frase não foi falada, meus caros e minhas caras, na maneira como ela foi divulgada na imprensa brasileira. Tem um erro processual aí. Tem um erro técnico de manchete. Tem um erro editorial. E vamos ficar no erro, tá? Porque também não sabemos se foi proposital ou não.
Muito bem, então. Tem o vídeo do Maduro aqui, ó. Ele falando, né? Que se tome uma manzanilla. Quem se assustou deveria tomar um chá de camomila, porque esse povo da Venezuela está curado do medo e sabe o que estou dizendo. E sabe o que estou dizendo? A declaração feita nesta terça-feira pelo presidente venezuelano, Nicolás... Muito bem, que se tome um chá de camomila. Bom, e o Maduro foi além também, né? Maduro afirmou sem provas que a eleição no Brasil não é auditada. A Folha chama ele de ditador venezuelano, né? Isso aqui é uma opção editorial, tá, gente? É como o Jornal Nacional chama o Hamas de grupo terrorista, apesar do Hamas não estar na lista dos grupos terroristas considerados aí pela ONU, tá? Então isso aqui é uma opção ideológica editorial. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, questionou em comício na noite dessa terça-feira no estado do Araguá os sistemas eleitorais do Brasil, dos Estados Unidos e da Colômbia. Segundo o site Monitoreamos, ele afirmou sem provas que as eleições nestes países, Brasil, Estados Unidos e Colômbia, também não são auditadas. Maduro também disse que a Venezuela tem o melhor sistema eleitoral do mundo, com 16 auditorias e uma auditoria em tempo real em 54% das urnas. Disse ele em que outra parte do mundo fazem isso, nos Estados Unidos, o sistema eleitoral é auditável. No Brasil, não auditam nenhuma ata. Na Colômbia, não auditam nenhuma ata. Bom, aparentemente o Maduro entrou aí para... né, o Caio? Pode virar ministro do Bolsonaro já, né? Pode assumir o TSE do Bolsonaro já, né? E para dar um contexto aqui, o que a gente publicou no iclnoticias.com.br, eleições na Venezuela, Nicolás Maduro é apoiado lá pela Igreja Universal. Isso aqui é uma notícia que já tinha saído na semana passada, né? A Igreja Universal entrou de cabeça na eleição do Maduro, porque sim, o mundo é complexo, as coisas não são tão simples. Então, se você quiser entender, você, por gentileza, dá uma olhada no iclnoticias.com.br, que tem toda uma explicação aqui do porquê esse movimento foi feito pela Igreja Universal lá na Venezuela, e isso aqui é a coluna assinada pelo nosso colunista, o Valdemar Figueiredo. Ainda no iclnoticias.com.br, a chance de recuperar 500 mil de hectares da Caatinga, diz estudo. Um levantamento feito pelos fundadores, pela fundação holandesa IDH, com o apoio do Instituto de Pesquisas WRI Brasil, mostra que há pelo menos 500 mil de hectares da Caatinga em potencial de restauração. Segundo o estudo, divulgado nesta terça-feira, em áreas que ficam no Cariri Ocidental, na Paraíba, no sertão do Paeju, no Pernambuco e também no sertão do Apodi, no Rio Grande do Norte. A pesquisa destaca que a vegetação nativa restaurada poderá oferecer oportunidades econômicas sustentáveis que proporcionam renda e emprego para as populações locais. A matéria completa também está no iclnoticias.com.br. Sobre esse tema ainda, uma matéria muito bem feita hoje lá pelo New York Times, com vídeos incríveis, aliás, né, mostrando a seca intensa no sul da Itália, principalmente na Sicília, né, que é uma ilha, vocês sabem, né, na ponta lá da bota, né, e vem passando por uma seca terrível, perda de plantação, animais, e vem tentando agora salvar o ano economicamente com o turismo, que é muito forte na região, mas vem sendo afetado também porque hotéis, pousadas e locais de veraneio têm ficado com muita frequência sem água, inclusive resorts famosíssimos que tem lá na Sicília, né? A reportagem está publicada no New York Times, está na capa do New York Times, quem tiver curiosidade também pode dar uma chegada lá. Caixa Econômica cobra ressarcimento de R$75 mil por exposição que mostrava Arthur Lira no lixo. Lembram dessa exposição aqui? A gente deu isso aqui no ano passado, aqui no ICL, né? A Caixa Econômica Federal cobra ressarcimento de R$75 mil referente à primeira parcela paga para a realização da exposição O Grito. A mostra foi cancelada no ano passado após uma obra causar polêmica ao mostrar uma foto do presidente Arthur Lira, da Câmara, em uma lata de lixo envolto na bandeira do Brasil.
Segundo a Caixa, o processo administrativo contra a empresa Yara Machado, na verdade, responsável pela exposição, foi concluído. A informação foi revelada pela jornalista Daniele Brant na Folha de São Paulo. Após análise de recurso e finalização dos trâmites, a Caixa decidiu cobrar os 75 mil pagos em um total de 250 mil. Foram pagos 75 só do contrato. O banco também rescindiu unilateralmente o contrato e sancionou a empresa com a suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com instituição financeira pelo prazo de 6 meses, ou seja, essa empresa não pode fazer negócio com a Caixa. Inicialmente, a informação constava em um acórdão com o Tribunal de Contas da União após uma representação protocolada por quem? Pela nossa deputada da tiarinha, que muitos especialistas falam que é um apoio claro ao nazismo. Segundo o juiz que julgou o caso com o Felipe Neto, não há nenhum crime em fazermos essa consideração histórica, né? A parlamentar solicitou a apuração de possíveis irregularidades na Caixa Econômica Federal. A obra com a imagem de Arthur Lira e a chamada Coleção Bandeira era da autoria da artista Marília Scarabello. Além do presidente da Câmara, também eram retratados o ex-ministro Paulo Guedes e a senadora Damares Alves em uma lata de lixo estampada com a bandeira do Brasil. A exposição foi cancelada após pressão dos deputados e senadores bolsonaristas. O relator no TCU foi o ministro Jonathan de Jesus, ex-deputado federal e aliado de Lira. Bom, isso aqui é um completo absurdo, porque a Caixa encomendou uma exposição artística. Os artistas fizeram a exposição. A exposição foi cancelada por pânico moral da deputada que, segundo alguns especialistas, usa uma tiara de florzinha, que é um apoio explícito ao nazismo. Seria? Não sei. Temos que levantar essa dúvida é pertinente e, inclusive, a justiça nos permite que ela seja feita. A deputada, então, que usa uma tiara que, segundo alguns especialistas em extrema-direita, ela é uma alusão ao nazismo, né? Aquele regime que matou milhões de pessoas, cujo líder era Adolf Hitler na Alemanha, ela fez uma representação, cancelaram a campanha, agora estão cobrando de volta o dinheiro da empresa que fez a exposição de arte e proibindo a empresa de fazer negócio com a Caixa Econômica Federal. Quem julgou isso? O Tribunal de Contas da União. Quem é o ministro que julgou isso, que é do Tribunal de Contas da União? Jonathan de Jesus, que é ex-deputado federal e aliado do Lira, que estava no lixo na exposição. É uma maravilha, né? A matéria está lá no iclnoticias.com.br também. Vamos lá, então. Incêndios em 30 áreas do Pantanal foram provocados por ação humana. Ao menos 30 incêndios no Pantanal do Mato Grosso do Sul foram provocados por ação humana só neste ano, de acordo com agentes da Polícia Federal e do IBAMA. Os focos voltaram a subir na região na última segunda-feira. 61 pontos de calor foram registrados por satélites. Peritos técnicos da PF e do IBAMA, para identificar a ação humana, foram até os pontos de ignição de fogo, locais com temperatura mínima em que ocorre uma combustão e podem se tornar incêndios. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul tem 11 inquéritos abertos para apurar as autorias dos incêndios na região pantaneira. Os responsáveis pelos incêndios podem responder criminalmente e ter que pagar pela recuperação das áreas. Nos últimos 3 meses, mais de 794 mil hectares foram destruídos no Pantanal. A área completamente destruída representa um pouco mais de 5% de todo o território pantaneiro, de acordo com o INPE. Dos 30 locais apurados pela Polícia Federal, 12 sobrepõem áreas de fazendeiros no Pantanal. Esses fazendeiros são investigados pelo Ministério Público por serem proprietários de imóveis rurais, de onde começaram os focos de incêndio que afetaram o bioma. A causa dos incêndios ainda não foi identificada. Caso seja provado que houve incêndio intencional, os proprietários podem responder por crime ambiental. Provocar incêndios em matas e florestas é uma infração e crime ambiental. Além de atuação, a pessoa pode ser multada e presa, cumprindo pena de mais de 5 anos de reclusão. Bom, eu desafio alguém me mostrar alguém que foi preso por causa disso no Brasil. Duvido que tenha um caso. Duvido. Quem tiver no nosso chat agora e for da área, né,
advogado, pessoal, muita gente do Ministério Público nos acompanha aqui, que tenha feito denúncias em relação a isso, juízes, desembargadores, tem muita dessa galera aqui que acompanha o Desperta aqui, você sabe que a nossa audiência é qualificadíssima, né? Galera aí que lida com o meio ambiente, faz pesquisa, faz cobertura jornalística, por favor, se vocês souberem um caso de uma pessoa que foi presa no Brasil, presa, por ter tacado fogo em mato, eu quero que vocês coloquem no chat agora. Caio, me ajuda por gentileza. Fica de olho no chat. Tá? Trabalha 5 minutos hoje, Caio, pelo amor de Deus. 3, tá, tudo bem. 3, tá. O Caio vai trabalhar 3 minutos hoje e vai ficar olhando o chat. Coloca para mim o caso de uma pessoa. Dá o nome aí onde foi, né? A pessoa X foi condenada, foi presa, foi pra cadeia, presa. Entrou no camburão, foi lá pra cadeia, foi presa, ficou presa. Eu duvido que tenha, duvido. Muito bem. Fazendeiro ameaça a retomada indígena no Mato Grosso do Sul. Estamos nos organizando para um grande conflito. Na noite da segunda-feira, indígenas Guarani Kaiowá viveram mais uma cena de terror em Douradina, no Mato Grosso do Sul. Reporta hoje aqui a Gabriela Mocal, lá no site Brasil de Fato, republicado pelo ICL Notícias. Dezenas de caminhonetes com cerca de 100 fazendeiros acenderam os faróis em direção à retomada de uma área ancestral da terra indígena Panambi-Lagoa Rica, ameaçando um ataque. Os indígenas retomaram o território, sobreposto pela fazenda de Cleto Espessato, que é o cidadão aí, o fazendeiro, no último dia 13 de julho. A terra indígena já foi reconhecida e delimitada, mas está com o processo demarcatório estagnado desde 2011. E aí, é claro que o fazendeiro, com os seus capangas, está ameaçando essas pessoas, e não raro a gente tem visto isso no Brasil. Fica muito perigoso para as pessoas que estão ali, né? Perseguidas e muitas vezes assassinadas. Perseguidas a bala pelos fazendeiros. Atenção aqui, senhor Ricardo Lewandowski. Vamos demarcar as terras indígenas aí, doutor Ricardo Lewandowski, nosso ministro da Justiça. Ricardo Lewandowski diz que está esperando a definição do marco temporal. Definição do marco temporal tem um grupo de trabalho criado pelo Gilmar Mendes para começar a debater isso no STF, que vai chamar fulano, ciclano, beltrano, blá, 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 e vai ter uma discussão para ver se a galera entra num acordo. Ô, doutor Lewandowski, enquanto isso, o pessoal aqui, talvez amanhã essas pessoas já não estejam mais aqui. Ou porque não estarão mais na área, ou porque serão assassinados. Doutor Lewandowski, o senhor está vendo aqui no fundo aqui, ó, doutor Lewandowski, são as caminhonetes do fazendeiro e os seus capangas. Está vendo lá no fundo da foto? Essa gente com toda certeza está armada. E não está pelo bem ali, não está pela família. Não está pela pátria, né? Não está por Deus, nem pela pátria, nem pela família, o ministro. Vamos mexer esse negócio aí e dar segurança jurídica para essas pessoas? Porque a coisa não está boa. A gente mostrou, aliás, ontem, né, um mapeamento que a violência em terras indígenas, ela segue no governo Lula. Dezenas de reclamações de servidores da FUNAI, do IBAMA, de que a coisa não tem atenção, né? Ministra Guajajara, e aí? Cadê vocês? Vocês estão fazendo o que aí? Que a gente não vê? A coisa tá parada, gente, né? Só não piorou em relação ao governo Bolsonaro, porque se a gente tomar o governo Bolsonaro como parâmetro, aí a gente tá ferrado, né? Então também pouco adianta vir aqui e falar, mas tá um pouquinho melhor do que no governo Bolsonaro. Bom, olha, se não tivesse aí joga a toalha e sai correndo, né? Vocês querem o quê? Um troféu? Hein? Caio, será que o pessoal tá esperando aqui um abraço? Ó, viu? Muito bem. Ó, o Caio falou que já olhou no chat. A galera falou que não tem, por enquanto, ninguém mandou nenhum caso de uma pessoa que foi presa por
atear fogo no Pantanal, na Amazônia, seja lá o quê. Salvo engano, alguém da nossa audiência acha que talvez alguém tenha sido preso em Governador Valadares. É o máximo que conseguimos por enquanto. O resto é só multa, 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 multa. Gente, multa ambiental, vocês querem saber a real de multa ambiental? Multa ambiental não se paga. Multa ambiental não se paga. Sabem por quê? Porque não há, na prática, consequência. Eu fui fazer uma vez na Amazônia, 2013, eu acho, 15, não sei. Eu fui a Novo Progresso, no Pará, na Floresta Nacional do Xamanchim, né? A Flona do Xamanchim, que está em risco agora, aliás. Fui lá fazer uma matéria sobre um cidadão chamado Ezequiel Castanha. Esse era o cara que mais tinha tomado multas ambientais na história do Brasil. Na história do Brasil. Era tipo assim, ó, dezenas de milhões de reais. Nunca pagou nada. Tava lá vivendo a vida dele. Com um monte de fazenda, um monte de negócio de garimpo, supermercado, casa de câmbio. Vida normal. Não acontece nada no Brasil, gente. Tem previsão de prisão para quem ateia fogo em áreas como Pantanal? Alguém conseguiu achar alguma pessoa que já foi presa? Eu tenho certeza que da nossa audiência, quantas pessoas a gente tem assistindo o programa agora, Caio? Vamos ver aqui. Temos aqui. Ó, temos 14 mil pessoas assistindo na internet e mais as pessoas que nos veem na TV Quirimurê, na TVT, na Pop TV, na Rádio Brasil Atual e na Rádio Heliópolis, tá? 14 mil aparelhos, isso, bem lembrado do Caio. Então tem 14 mil aparelhos conectados vendo. Então dá para dizer que a gente está passando mole aí de 25, 30 mil pessoas assistindo o programa. Se a gente contar 2 rádios, 5 emissoras de TV e todos os aparelhos conectados aqui, porque um aparelho pode ter mais gente vendo. Eu tenho certeza que muita gente colocou no Google aí porque as pessoas gostam dos desafios, né, Caio? Vamos meter-lhe um Google aqui, fulano preso, fogo ambiental, blá, 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 blá. Ninguém achou. Então, na real, não acontece nada, gente. Depende de uma ação política. Onde é que está o Ricardo Lewandowski? Cadê o Ricardo Lewandowski? Está parado esperando esse grupo de debate do STF, de marco temporal? Cadê a Sônia Guajajara? Cadê? O que está acontecendo aí? Vamos se mexer, galera. Vamos lá. As notícias em relação à população indígena no Brasil são muito ruins, muito ruins. Ah, mas está assim 15% melhor que o Bolsonaro. Bom, gente. Né? Assim, é quase comemorar que os deputados e deputadas de esquerda no Brasil não usam a tiara da Júlia Zanatta. A gente fazia crítica aqui, a pessoa fala, mas a gente não usa a tiara da Júlia Zanatta. Nossa, que bom, que vocês querem um abraço? Quer um troféu? Quer uma medalha? Né? Vamos olhar para isso. Vamos olhar para isso. Vamos olhar para o que estão falando os servidores do IBAMA. Vamos olhar para o que estão falando os servidores da FUNAI. A coisa não tá boa. A coisa não tá boa no campo. Já estamos em meados de 2024, 1 ano e meio de governo. No final desse ano chegamos à metade do governo. E aí? Só multa, diz o Caio aqui no nosso chat, o pessoal mandando, foi multado porque botou fogo, não sei o quê. Gente, multa ambiental... Fez o quê? Abriu o poço artesiano que não podia abrir, é multa. A galera tá vendo, então o Caio falando, a galera tá vendo em casa com o cachorrinho, com o gatinho, com a esposa, com o marido, com todo mundo, né? Então não é 15 mil pessoas, é muito mais gente que nos assiste de manhã aqui. Fora as emissoras, né? Os nossos parceiros aí, a TV Quirimurê, a TVT, a Pop TV em São Paulo e também Rádio Brasil Atual e Rádio Heliópolis. Então vamos lá, gente, fazer pressão em relação a isso. Pressão, pressão, pressão. Bom, ainda aqui no iclnoticias.com.br, distorção nas emendas põe pequenas cidades no topo do ranking da verba por habitante. A multiplicação no valor das emendas parlamentares nos últimos anos e a quase total autonomia dos deputados federais e senadores na distribuição do dinheiro tem levado pequenas cidades ao topo do ranking do recebimento de verba permanente por habitante. Todas as 10 cidades proporcionalmente mais beneficiadas têm menos
de 6 mil moradores. É o caso, por exemplo, de Mar Vermelho, na zona da Mata de Alagoas, com uma população de pouco mais de 3 mil pessoas. A cidade é a terceira no país mais beneficiada com verba parlamentar. Até o início desse mês, ela recebeu 6,5 milhões de reais em emendas. O campeão da destinação dos recursos para essa cidade é o delegado Fábio Costa, que curiosamente foi candidato a deputado federal menos votado nessa cidade em 2022, recebendo apenas 35 votos. Em março, ele postou nas redes sociais um vídeo ao lado do prefeito André Almeida, eleito em 2020 pelo MDB e que deve, claro, disputar a reeleição este ano, segurando um cheque em tamanho gigante no valor de R$1.740.000. É o chamado checão, né? Tem outro nome também, né, Caio? Só não dá para falar essa hora. O checão. Muito bem. Isso aqui é a fotografia, a matéria completa está publicada no ICL Notícias. É a fotografia do orçamento secreto, né, gente? Orçamento secreto, que hoje é outro nome, que ele é mais ou menos secreto hoje, né? É o orçamento amigo secreto, né? O meu orçamento, ele vai para a cidade de Mar Vermelho. Ah, já sei. Basicamente, você coloca um caminhão de dinheiro na mão do deputado ou do senador e ele, senador, ou ela, senadora, deputado, deputada, define para onde vai esse dinheiro sem passar por estudo de viabilidade econômica, por estudo de necessidade. Então a gente vai botar 6,5 milhões numa cidade de 3 mil habitantes. Não que não mereça esse dinheiro todo Mar Vermelho, mas evidentemente isso é uma coisa desequilibrada com interesse eleitoral direto. É apenas isso, porque enquanto esta cidade recebe este dinheiro, outras não recebem outros dinheiros. E isso não tem uma destinação técnica. Não há uma escolha técnica, não tem um estudo do Ministério da Saúde que diz que nessa área precisamos colocar uma UPA. Não. O deputado joga o dinheiro na prefeitura e a prefeitura faz o quê? Canteiro de flor, né? Reforma a praça. De novo, não que não seja importante, mas faz o que dá na cabeça do prefeito, faz o que o amigo do prefeito que tem a empreiteira está podendo fazer, né? Então, o que o cara faz bem lá? O cara trabalha, o cara tem uma marmoraria, né, o Caio, e aí faz lápide de cemitério, Caio. Ah, então a gente vai dar aqui uma reformada no cemitério. Vamos botar 1,5 milhão no cemitério, né? Aí o amigão da marmoraria, que é o meu brother lá, estudou comigo no colégio e tal, ele vai pegar essa obra. E aí depois tem eleição. E aí ele vai financiar a minha campanha. Essa história é uma história conhecidíssima, né? Ninguém se espanta com essa história. Bom, o orçamento secreto, ele bombou isso, cada vez mais. Vamos lá para a revista Fórum. Petrobras retoma programa naval e anuncia a construção de navios próprios. A Petrobras anunciou a primeira licitação durante o governo do Lula para a construção de navios próprios. A medida visa retomar e ampliar a indústria naval brasileira, reduzindo a independência da empresa às oscilações dos fretes. A nova presidenta da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que o anúncio é um marco no início da contratação que vai contribuir para o fortalecimento da indústria naval e offshore nacional. Já o presidente da Transpetro, Sérgio Batti, afirmou que o aumento da frota própria da Petrobras foi o que ele sempre defendeu. Essa foi uma bandeira que sempre defendia o aumento de navios de bandeira brasileira nas operações de cabotagem. O processo será feito pela Transpetro, subsidiária da Petrobras, e o edital será aberto para estaleiros brasileiros e estrangeiros que cumprirem os requisitos técnicos e econômicos da concorrência. O documento será publicado no portal Petronext e as empresas interessadas têm 90 dias para apresentar propostas. Muito bem, vamos lá rapidamente para a imprensa internacional, para a gente dar só um giro rápido aqui, ó. Lá na imprensa italiana estava em evidência um ataque, um carro à bomba que explodiu em Moscou, né? Agora nós temos uma mudança aqui, deixa eu ver que agora estão em assuntos domésticos lá na capa do Corriere della Sera. Aqui, ó, o autobomba que explodiu em Moscou. Ainda, claro, um destaque para Kamala Harris,
e também um destaque para incêndios florestais e para seca, principalmente no sul da Itália. Lá no El País, na sua edição internacional, o Lula está em destaque, junto com Alberto Fernandes, e a manchete do El País dá conta de que os grandes líderes da esquerda latino-americana marcam linhas vermelhas, né, no chão em relação ao Maduro e ao cenário eleitoral domingo. Aqui no Brasil não sei como é que a gente fala, né? Vamos traçar uma linha aqui, é isso, né, Caio? Vamos traçar uma linha aqui, né? Daqui a gente não passa, né? Então a manchete do El País vai um pouco nesse sentido. Caio, quando eu pergunto para você, você tem que responder, Caio. Vamos pivotar. Vamos dar uma pivotada na ideia, Maduro, de que a eleição tem que ser legal, velho, né? Não dá pra gente passar a mão na eleição aí. Então é isso que o El País está noticiando hoje na sua edição internacional, colocando em destaque aqui, para quem está vendo o programa pelo vídeo, né, uma foto do Maduro, do Lula e do Alberto Fernandes, os três aqui. Lula da Silva, diz aqui o El País, Fernandes e outros mandatários, presidentes ou ex-presidentes, líderes da região, pedem ao presidente da Venezuela para respeitar o processo eleitoral e aceitar o resultado. A eleição da Venezuela será, portanto, neste domingo. E a gente, claro, vai acompanhar aqui para na segunda-feira já trazer as notícias sobre o que aconteceu na Venezuela. Um outro destaque aqui na capa do El País Internacional também, para quem tiver curiosidade de ler, com o começo das Olimpíadas em Paris, começa agora, se eu não me engano a abertura é no sábado, né? Você sabe, Caio? É sabadeira, né? Eu não tô... Cara, tá bem fantasma essa Olimpíada, né? Ninguém tá falando muito dela e tal. O El País traz aqui uma reportagem feita no Brasil, mostrando que o Rio de Janeiro está tentando ressuscitar os seus elefantes olímpicos 8 anos depois dos Jogos do Rio. A cidade está convertendo estádios em escolas públicas, mas outras promessas, como a descontaminação da Baía de Guanabara, seguem sem ter sido cumpridas. Em Paris está acontecendo isso também, né? Falaram que iam mexer no Rio Sena, que ia descontaminar, e aí rolou uma mega polêmica de que é insalubre você fazer competições no Sena. Aí a ministra do esporte lá, né? Ou se não me engano a secretária do esporte de Paris, não sei o quê, botou uma roupinha de natação essa semana e entrou na água, e era um negócio meio constrangedor porque ela não queria botar a cabeça na água, né? Botar o bracinho é mole, né, Caio? Botar o bracinho... botar o pezinho, nós botamos até no vulcão Etna em erupção, dá pra botar o dedinho ali, né? Bota o dedinho, tira rapidinho, né? Dá uma queimadinha, quero ver, botar a cara, botar o olho, abrir o olho. Aí fizeram ela, baixa a cabecinha, baixa, abre o olhinho debaixo da água. Vamos ver se o olhinho não vai sair, vamos ver se não sai com 3, né? Igual aquele peixe do Simpson que tem um no meio da testa, né? E o Macron até falou ontem, deu uma declaração que não foi uma boa ideia colocar as competições no Sena. Né? Não foi uma muito boa ideia. A gente teve essa polêmica aqui no Brasil, né? Porque teve competições na Baía de Guanabara. Pelo que me resulta, ninguém tem um terceiro olho hoje aí que mergulhou na Baía de Guanabara, mas também não era uma coisa muito salutar, né? 26? Então tá, então sexta-feira. Legal. Tá bom, moçadinha. Então beleza, o programa está acabando, está começando agora esse L Notícias, primeira edição. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Tem bomba no N1, Caio? Ou dá um spoiler aí pra nós aí, cara. Que é? Ah, é? Ih, caralho, não posso falar. Bom, o Caio tá me falando que tem coisa séria aqui agora no N1. Então é o seguinte, você sabe que o programa continua no mesmo link aqui, né? Até o meio-dia. Não saia daí. Se você tiver que ir ao banheiro, pegar café, fazer qualquer coisa, aumenta o volume da televisão para ficar ouvindo, porque o ICL Notícias Primeira Edição está começando. E o Edu Moreira vai trazer coisa grande, segundo o Caio aqui. Vai trazer coisa grande é uma frase que pode entrar no rolê também, né? O Edu vai trazer coisa grande, Caio? Sei não. Tá bom. Também, se trouxer também, a gente recepciona, né, Caio? Não é? Por que não? Claro, braços abertos para a Baía de Guanabara, né? Então tá bom, gente. Muito obrigado, um beijo para todo mundo. Amanhã estaremos de volta às 7 horas da manhã, horário de Brasília, ao vivaço. Valeu e tchau. Se você se interessa pelo tema empreendedorismo,
mas está assustado com esse monte de guru de internet que diz que você vai ficar rico da noite pro dia com um monte de fórmula mágica, você está certo de estar desconfiado. Empreendedorismo se aprende com ciência, método e com professores que são conceituados, que sabem do que estão falando. Professores das universidades, professores das faculdades conceituadas. E foi isso que a gente fez em fevereiro, lançando o nosso programa Empreendedor Mestre, um programa de formação em empreendedorismo e negócios. Milhares de pessoas entraram na primeira turma e não só aprenderam com todos esses professores e professoras, mas hoje fazem parte de uma comunidade de negócios que fazem negócios entre si e aprendem junto sobre esse tema tão interessante. A gente vai lançar agora a segunda turma desse programa de formação em empreendedorismo. E a aula inaugural vai ser dia 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Se inscreve, não perde essa aula não, que você vai ficar encantado como ficaram os milhares de alunos e alunas que se inscreveram na primeira turma. Um abraço e até lá!